Oi pessoal, dando continuidade às nossas aulas de História, hoje nós iremos falar sobre o Brasil regencial, de 1831 a 1840. Então esse período aqui é o período que vai da abdicação de Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador do Brasil, em 1831, vai até 1840, quando Dom Pedro II vai assumir o império. Período regencial. Em 1831, Dom Pedro I abdicou, ou seja, deixou o trono, em favor do seu filho Pedro de Alcântara. Só que na época ele tinha 5 anos de idade. Conforme as regras da Constituição, o Brasil seria governado por 3 regentes, eleitos pelo poder legislativo, enquanto Pedro de Alcântara não atingisse 18 anos de idade. O período regencial foi marcado também por importantes revoltas políticas e sociais que agitaram a vida do país. Diferentes setores da sociedade, desde os grupos mais ricos até os mais pobres, lutaram pelo poder político. Então esse período aí de 9 anos, o período regencial, foi um período de muitas revoltas aqui no Brasil. Foi um período bastante tenso. Aqui, ó, período regencial. Aí nós tivemos no início regência trina provisória, depois a regência trina permanente, depois tivemos o padre Feijó como regente e no final Araújo Lima. E aqui nós temos algumas revoltas que ocorreram nesse período, ó. Guerra dos Farrapos, Revolta dos Malês, Sabinada, Cabanagem e a Balaiada. As regências. Regência trina provisória. No dia 7 de abril de 1831, quando Dom Pedro abdicou, o parlamento encontrava-se de férias. Os poucos políticos que encontravam-se na cidade do Rio de Janeiro resolveram, numa solução de emergência, eleger uma regência provisória. Tá joia? Então essa regência trina provisória governou o país durante 3 meses. Participaram dela 3 senadores. Então no início foi estabelecida uma regência trina provisória. Esse detalhe aqui é importante, ó. Em 1831, o governo criou a Guarda Nacional. Podia participar da guarda pessoas que tivessem idade entre 21 e 60 anos e renda anual de 100 mil réis. Neste período, o governo entregou aos fazendeiros mais ricos a patente de coronel da Guarda Nacional. Então, nesse período foi criada essa Guarda Nacional que você tinha que ter uma certa condição financeira para poder participar. Então, quem não ganhasse dinheiro, não tivesse nenhum recurso, não podia participar. E foi dado o comando dessas guardas regionais nas diversas províncias, os estados naquela época eram chamados províncias, foi dada ao chefe dessa guarda, em cada região, a patente de coronel. Coronel, se liga nisso aqui. A Guarda Nacional, aqui uma pintura de como seria essa Guarda Nacional, que ela nem era o exército, nem era a polícia. Era uma guarda. Ela durou um certo período aqui no Brasil. Com o objetivo de conter as agitações e revoltas provinciais, o governo criou o Ato Adicional de 1834. Então estava o Brasil com muitas revoltas, então resolveram criar esse Ato Adicional. Esse Ato Adicional é um documento que ele vai substituir parte da Constituição de um país. O Ato Adicional de 34, o que foi que ele estabeleceu? A instituição de uma regência una, ou seja, ia ter um regente que ia governar por 4 anos, suspensão do poder moderador. Esse poder moderador era aquele que nós já vimos que era privativo do imperador. Nesse período, esse poder moderador ele não vai valer, ele vai ser suspenso. Por quê? Porque não existe o imperador. Criação das Assembleias Legislativas Provinciais, províncias é os futuros estados, que dava direito às províncias de criar algumas leis e decidir sobre impostos e gastos. Regência de Feijó. Então tivemos aquela regência provisória e depois vai assumir aqui Feijó. Ocorreram revoltas, várias revoltas, Farrapos, Cabanagem, Malês, Sabinada, foi um período muito tenso. Sofreu grande oposição dos regressistas. Esses regressistas eram aqueles que queriam mais descentralização, que as províncias tivessem mais poder. E Feijó era centralizador. Feijó abdica em 1837. Então, 2 anos depois de assumir, Feijó não aguenta a pressão. Diogo Feijó, o nome dele, ele não aguenta a pressão e ele vai abdicar também, ele vai abandonar o cargo. Vai assumir no seu lugar Araújo Lima. O que aconteceu? Combate às revoltas, ele anula aquele ato adicional e tira os direitos das províncias que tinham de fazer leis, impostos e gastos. Vai aumentar uma disputa entre esses regressistas e progressistas. Esses regressistas e progressistas eram os grupos políticos. Os progressistas queriam mais centralização do poder. Os regressistas
mais poder para as províncias. A solução para conter as revoltas seria o golpe da maioridade de Dom Pedro II. Vamos entender, depois a gente vai falar sobre o golpe. Inicialmente vamos falar aqui sobre essas revoltas. O agravamento da situação econômica e o anseio das camadas populares e média por uma maior participação política vão gerar revoltas em vários pontos do país, sempre esmagadas com rigor pelas forças governistas. Tem exemplo aqui, nesse mapa de algumas revoltas, Cabanagem, Balaiada, Sabinada e Guerra dos Farrapos. Vamos ver essas revoltas que assolaram o período regencial. A primeira revolta aqui, a Cabanagem, ela vai ocorrer no Pará, um estado que fica na região norte. Temos aqui uma pintura, Índios do Norte na província do Grã-Pará. Então é uma região bastante pobre. Esse nome Cabanagem vem dos cabanos, esse pessoal que morava em cabanas. Aí temos aqui, Cabanagem ocorreu no Pará e também um pouco em Minas, na Amazonas, e demorou cerca de 5 anos. Causas: isolamento da província e situação de pobreza da população que vivia em cabanas. Objetivos: terras, fim da escravidão, independência da província e proclamação de uma república. Líderes: Antônio e Francisco Vinagre. Terminou: reação violenta do governo, houve entre 30 a 40 mil mortes. Então, das revoltas ocorridas no Brasil em todo o período, é uma das onde ocorreram o maior número de mortes. Quase 40 mil pessoas morreram nessa cabanagem, nessa revolta. Outra revolta, Sabinada, ocorrida na Bahia. Causas: não aceitar os governantes, os impostos pelo governo, certo? As pessoas que iam governar lá a Bahia. Objetivo: proclamar a república e separar a Bahia até Dom Pedro II atingir a maioridade. Lembrando que nessa época, uma das situações mais complicadas era porque o Brasil estava no período regencial, então não tinha um imperador. E muitos queriam que o imperador passasse a governar logo. Líder: Francisco Sabino. Terminou como 1.200 pessoas mortas e 3.000 foram presas. Então, como a gente vem sempre falando, na maioria dessas revoltas, normalmente o pessoal não atinge seus objetivos e vários são mortos ou presos. Revolta dos Malês, também na Bahia. Causas: condições dos escravos urbanos e dos negros libertos. Objetivo: tomar o poder e matar brancos e mulatos, acabar com a escravidão e criar uma república. Esses malês, eles eram, em grande parte, eles eram negros que tinham vindo da África e eles seguiam uma religião, uma mistura do islamismo com outras religiões. Temos aqui, recebeu esse nome de malês porque a maioria dos escravos seguia o culto malê, uma religião mista composta por elementos africanos e muçulmanos. Então eles são chamados de malês, por isso o nome Revolta de Malês. Líder: Manuel Calate e escravos, ligado ao islamismo. Terminou com o quê? Dizimação dos negros e degradação dos sobreviventes para a África. Confronto entre tropas da Guarda Nacional e negro. Mais uma revolta que se tentou, mas o governo regencial conseguiu acabar com essa revolta. A Balaiada, fabricantes de balaios, daí esse nome chamado de Balaiada, ocorreu no Maranhão. As causas: crise econômica do algodão e altos impostos. Objetivo: substituir o presidente da província e o fim da escravidão. Líder: representante dos balaios, Raimundo Gomes, Manuel Francisco dos Anjos e o Preto Cosme. Terminou: prisão e condenação à morte. 11.000 pessoas morreram. Então, mais uma revolta. É sempre assim. Tem as causas, o pessoal se revolta, mas termina com morte ou com prisão da maioria dos participantes. Guerra dos Farrapos. Essa aqui ocorre no Rio Grande do Sul e dura 10 anos. Qual foi as causas? Impostos exigidos pela produção de charque, pois a charque estrangeiro entrava no Brasil com taxas menores que o brasileiro. Objetivos: autonomia provincial, formação de uma república independente. Líder dos Farrapos: Bento Gonçalves, Canabarro e Garibaldi. Terminou após 10 anos de guerra, única que deu certo, pois aumentou o imposto sobre a carne estrangeira, sobre a charque estrangeira. Carne de charque, todo mundo já ouviu falar, é aquela carne de charque, com sal e que demora bastante tempo, tá certo? É colocado no sol e ela demora bastante tempo para estragar. E qual foi o problema aqui? Que a carne que vinha lá de Uruguai, Argentina,
ela estava pagando menos imposto do que a carne produzida no Rio Grande do Sul. Então, um grupo de pessoas vai se rebelar contra essa situação num movimento chamado de Guerra dos Farrapos. E aqui, nesse caso específico, eles vão conseguir com que seja aumentado o imposto da charque que vem dos outros países e eles serão beneficiados. Está acontecendo essa série de revoltas no país. Qual a solução? Se nessa época Dom Pedro II ainda tinha 14 anos e ele só poderia assumir quando tivesse 18 anos. Então o que é que vai acontecer? Qual a solução para tantas revoltas? A solução vai ser o golpe da maioridade de Dom Pedro II. De acordo com a Constituição, Dom Pedro II só atingiria a sua maioridade quando completasse 18 anos. Então, com 18 anos, ele podia ser imperador. Com essa situação que estava ocorrendo no país, foi fundado o Clube da Maioridade, que acionou a campanha da maioridade. Um movimento que defendia a ideia de que Dom Pedro II, mesmo com menos de 15 anos, estava preparado para assumir o governo. Foi apresentado um projeto de antecipação da maioridade do imperador, declarando Dom Pedro, no caso ainda, como maior de idade. Em meados de 1840, Dom Pedro II foi considerado maior de idade, com 15 anos incompleto, dando início ao segundo reinado. Então, devido às várias revoltas que estavam ocorrendo no país, foi criado um grupo da maioridade que começou uma campanha para que Dom Pedro de Alcântara assumisse o Império do Brasil antes de completar a idade prevista na Constituição. Isso vai acontecer no movimento que se chamou Golpe da Maioridade. Então vão antecipar a maioridade de Dom Pedro. E nós temos aqui uma pintura de Dom Pedro II na época que ele vai assumir o Império Brasileiro. Então, pessoal, vimos que nesse período da regência, que é um período que demora 9 anos, foi um período muito tumultuado, que ele só vai amenizar essa situação quando Dom Pedro de Alcântara, através do golpe da maioridade, assume como o segundo imperador do país, com o nome de Dom Pedro II. Então, assim, nós encerramos essa pequena exposição sobre a regência no Brasil. Valeu, pessoal, e até a próxima.